A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que é chamados ao arrependimento. Hoje eu estava estudando Salmos 51, que é uma oração de Davi, e uma oração de Davi onde ele está orando para pedir misericórdia para Deus. E uma vez que eu estava lendo esses salmos, estava pedindo um tema para Deus e Deus trouxe para mim esse tema, chamados ao arrependimento. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso especificamente e eu vou direto ao ponto. O Salmo 51 é uma oração que o Davi faz pedindo misericórdia para Deus. Qual que era a situação? Davi havia caído em adultério. Ele havia caído em adultério com uma mulher chamada Batseba, que era a mulher um dos seus soldados, né? Se eu não me engano, era capitão dele, alguma coisa assim, não lembro. Chamado Urias. E aí, caiu em adultério com essa mulher, tentando resolver essa situação, né? Colocar panos quentes, acabou que culminando também na morte de Urias, mas eu não quero adentrar especificamente nessa questão, né? Mas, enfim, caiu em adultério com essa mulher chamada Batseba, cometeu um homicídio de matar o marido dela, que é Urias, que era soldado dele, inclusive. Aí Deus envia o profeta Natan até ele para repreender ele daquilo que ele fez. E aí ele escreve esses salmos, que é uma oração que ele fez a Deus pedindo misericórdia para o Senhor e se arrependendo do seu pecado. E eu quero ler com você aqui, né, o capítulo, Salmo 51, no versículo 16, que diz da seguinte forma: porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Durante todos esses salmos, Davi ele pede ao Senhor: Pai, tem misericórdia de mim, sabe? Segundo a tua benignidade, né? Apaga as minhas transgressões. E ele vai falar ali: poxa, o meu pecado está sempre diante de mim, né? Ele fala, né, aqui no versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, certo? E ele roga ao Senhor: Pai, me purifica-me, né? Ele diz aqui: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e serei mais alvo do que a neve, né? Ele pede ao Senhor um coração reto, né? Ele fala aqui ele diz aqui da seguinte forma: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aqui Davi está se humilhando e pedindo ao Senhor Deus: Pai, tenha de misericórdia de mim. Ele reconhece o erro dele, em nenhum momento ele tenta se defender, tenta trazer diante de Deus alguma desculpa, ao contrário do que fez Saul. Quando o profeta Samuel vai ter com Saul, diante da desobediência que ele teve, de não destruir completamente lá os amalequitas, se eu não me engano era esse povo. E aí, não destruiu completamente, trouxe as ovelhas, poupou o rei dos amalequitas lá. E aí o profeta chega para Saul ali e fala: poxa, o que é esse alarido dos animais aqui? Que esse... E Saul tenta dar uma desculpa para ele, fala: não, eu trouxe esses animais para sacrificar a Deus e não sei o que e tudo mais. Não é sincero, não confessa o seu pecado, mas ainda tenta dar uma desculpa para Deus. E até que vem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. E a grande diferença de Saul para Davi talvez tenha sido essa, porque o pecado que Davi cometeu, se você for olhar de forma literal, Davi errou. O pecado de Davi foi muito mais pesado, né? Ele cometeu adultério, ele cometeu um homicídio contra alguém que era do próprio clã dele, não é clã que fala, do próprio exército dele. Mas por que Deus perdoou Davi? Porque Davi confessou. E ele fala aqui, Salmo 51, versículo 4, ele vai dizer: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, ele está confessando o pecado dele, ele está falando: e o julgamento que o Senhor Deus fizer sobre mim é justo, é correto, é puro, porque eu sei que errei contra o Senhor. E ao contrário do que aconteceu com Saul, que
O profeta questionando ele querendo arrumar uma desculpa ainda. Falando, não, esses animais é para sacrificar a Deus, não. E no fim ele havia poupado aqueles animais e tudo mais, e o rei, por causa, diante da pressão do seu exército ali. E aí ele não quis matar os animais, trouxe os animais. Sabe, não confessou para Deus. Quem sabe se Saul tivesse chegado e falado, Senhor, é isso e aquilo. Deus haveria de poupar ele. Mas ele não fez dessa forma, ao contrário do que fez Davi. Davi confessa o seu erro e fala, Senhor, eu errei, eu falhei, eu em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe, como se ele falasse, a minha natureza já é tendenciosa a tudo que é ruim, tudo que não presta. Mas ele reconhece isso e ele pede ao Senhor, Pai, me dê um coração, sabe, um coração puro, um espírito reto, sabe, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com generosidade, com espírito voluntário, né? Davi, ele se humilha diante de Deus e ele pede ao Senhor. A reflexão que eu tiro desses salmos de Davi é o seguinte: na nossa vida, todos nós estamos sujeitos, infelizmente estamos sujeitos a cair. E estamos sujeitos a errar, a pecar em algum momento. Mas a diferença daquele que alcança a misericórdia de Deus para aquele que é rejeitado por Deus, assim como foi Saul, é justamente esse versículo que nós lemos. É um coração contrito, é um coração quebrantado. É chegar diante de Deus e não tentar falar, não, Senhor, foi por causa disso, foi por causa daquilo, né? Tentando dar desculpas para Deus, não, mas chegar e se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu errei. Contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. E sei que teu juízo é correto, é puro, sabe? E essa é a diferença daquele que é rejeitado para aquele que alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não isenta você das consequências do seu pecado. Mas o Espírito Santo de Deus não se retira de você. A presença de Deus não se retira de você. E como consequência, você consegue seguir. Você consegue dar continuidade. O destino de Saul, até o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O resultado o final da vida de Saul foi culminando na sua morte. Ele acabou morrendo ele e o filho dele, inclusive, né? E foi rejeitado por Deus. E inclusive a maior parte de todo o seu reinado, acho que, se eu não me engano, já no 3º ano do seu reinado, Deus já começou a levantar Davi, que seria o sucessor dele. Eu acho que ele reinou, se eu não me engano, foi 38 anos, mas eu não posso afirmar com certeza isso, porque eu não estudei especificamente. Mas a maior parte de todo o reinado de Saul foi ele atormentado por um espírito imundo, e a presença de Deus já havia saído dele há muito tempo. Isso é algo muito triste, sabe? E o final da vida dele foi morrendo com o espírito imundo sem a presença de Deus. Agora o resultado de Davi não. Davi pagou o preço muito caro por esse pecado que ele cometeu com Batseba, de adultério. A espada nunca se apertou da casa dele, ele perdeu o filho desse ato que ele consumou com Batseba. Sabe, o filho dele, Absalão, se levantou contra ele, o outro filho dele, Aminon, cometeu incesto com uma filha dele. Foi uma série de coisas terríveis que aconteceu com Davi. Mas ele não perdeu o mais importante, que era a presença de Deus, porque confessou seu pecado e se humilhou diante da presença de Deus. E tenho convicção que vou chegar no céu e vou encontrar Davi lá, porque foi alguém que se humilhou diante de Deus e alcançou a sua misericórdia. Pagou o preço pelo pecado, sim, mas alcançou a misericórdia de Deus. Ao contrário do que aconteceu com Saul. Então, quem sabe hoje, aí na sua vida, o inimigo esteja falando para você, não, você errou, você falhou, você está sujo, você está isso, você está aquilo, você está aquilo outro. Mas a palavra de Deus para você hoje existe misericórdia. Existe misericórdia. O inimigo, ele é acusador. Deus, não. Deus se move de íntima compaixão. Te traz para perto, estende a misericórdia para ele. A única coisa que ele te pede é: se arrependa. Se arrependa, confesse e peça misericórdia para Deus. Não tente arranjar uma desculpa. Não, Deus, eu caí nisso porque isso, porque aquilo. Não, foi culpa disso, foi culpa daquilo. Não, confesse. Eu errei, contra ti pequei, e somente contra ti, papai. Nos teus olhos fiz o que era mal. E Deus vai ter de misericórdia de você, sem sombra de dúvidas. Então, a reflexão desse vídeo é essa, sabe? Fique com essa palavra e não tente dar desculpas para Deus, mas confesse.
porque você vai alcançar misericórdia.